Durou menos de 24 horas a aposta de que o insurgente capitão fora finalmente domado. Numa guinada de 180 graus em relação ao seu pronunciamento anterior, o presidente Jair Bolsonaro fez um ponderado pronunciamento em rede nacional. Mas agora estamos diante do maior desafio da nossa geração. No dia seguinte, acordou com outra frequência. Compartilhou um depoimento falso de um feirante que reclamava do movimento do SEASA de Belo Horizonte, culpava os governadores por isso e exaltava o seu comportamento dele, Jair Bolsonaro. Como B10 de um adolescente indisciplinado, os ministros do Palácio apagaram o tweet e fizeram o presidente da República pedir desculpas. Bolsonaro segue à risca a ambivalência limítrofe com a qual inaugurou seu mandato. Faz passar por doença o que é método. Os ministros militares parecem insistir na tutela por não enxergarem alternativas a uma situação que se agravou pelo isolamento institucional do presidente e pelo avanço do coronavírus. Até o reduto da elite do Exército, o Centro de Instrução de Guerra da Selva, em Manaus, confirmou o caso de Covid-19. Some-se a preocupação com a preservação da capacidade operacional das Forças Armadas, o avanço inaudito da doença no Distrito Federal, que combina com a maior incidência de casos na federação com uma frágil rede de hospitais públicos. É no entorno do presidente que insiste em passear na vizinhança que ameaça se concretizar mais rapidamente a tragédia italiana prevista pelo ministro da Saúde, caminhões do Exército transportando pilhas de vítimas do coronavírus. A manutenção da ordem pública sob o comando de um desordeiro cobrou um preço alto das instituições. Abandonando o perfil de poder moderador que tem marcado sua atuação desde a posse do provocador presidente, o Ministério da Defesa soltou uma ordem do dia para o 31 de março que retroage em pelo menos 3 décadas avisando as Forças Armadas sobre o golpe militar. No ano passado, o texto beirou a autocrítica. Enxergar o Brasil daquela época em perspectiva histórica nos oferece a oportunidade de constatar a verdade e principalmente de exercitar o maior ativo humano, a capacidade de aprender. Este ano, o ponderado ministro Fernando Azevedo e Silva foi na mão oposta. Abriu e fechou o texto pela declaração de que o golpe de 1964 é um marco para a democracia. Ao subir o tom, os militares esgarçaram ao limite as relações entre as instituições. O vice-presidente, que é hoje a opção constitucional a Bolsonaro, foi no mesmo rumo. Fez um tweet enaltecendo o golpe militar e acabou servindo de tira-teima para a declaração de Bolsonaro. Mourão é mais tosco do que eu. E por que subir o tom? É como se os militares vissem a necessidade de impor a autoridade que hoje falta a Bolsonaro. Tudo dentro da institucionalidade. Agem como se esta fosse a missão mais importante de sua geração, mas na verdade seguem à risca o roteiro traçado pelo presidente para tentar romper o isolamento, semeando a desconfiança entre as instituições. Um exemplo claro disso foram os bastidores da negociação da proposta de emenda constitucional do orçamento de guerra. A minuta teve pelo menos 4 versões. Na primeira, o orçamento seria comandado por um comitê de ministros presidido pelo da Saúde, Henrique Mandetta, sem o presidente da República e sem as pastas comandadas por militares. Disseram aos parlamentares que daquele jeito o texto não passaria pelo Supremo. O Congresso estava interferindo diretamente na organização do Executivo. Aí veio outra minuta, colocando o presidente no comando e lhe dando a atribuição de escolher os ministros. Mas a versão desagradou o Congresso. E se ele escolhesse um escrete de ouro, tipo Weintraub, Damares e Araújo? Os parlamentares voltaram a nomear os ministros que fariam parte, mantendo de fora os ministros militares. Até mesmo o da Casa Civil, o general Walter Braga Neto, que é hoje o gestor do Comitê de Crise. O Palácio estrelou e o texto mudou de novo, incluindo a Casa Civil e a Secretaria de Governo do outro ministro-general, Luiz Eduardo Ramos. Nesse vai e vem, além de uma votação protelada, ficou claro que se Bolsonaro pretendia inocular nas instituições que o isolam o vírus da desconfiança mútua, ele foi bem sucedido.
não passaria de um festival de discórdia se o ingresso não fosse cobrado em vidas.